Chegamos então ao capítulo de classes, um capítulo bem importante para a gente conseguir aumentar a abstração do nosso código e melhorar ainda mais a nossa expressividade aqui. Então vamos lá, como a gente consegue construir boas classes? Primeira coisa é que as classes precisam ser pequenas. Acho que vocês já devem ter se deparado aí com vários casos de classes grandes e como é difícil ter que lidar com elas, porque uma classe grande geralmente ali tem um monte de responsabilidade diferente e alguns acoplamentos desnecessários ali que poderiam ser evitados. Mas como a gente define pequeno aqui? Porque uma classe é diferente de uma função. Uma função a gente pode ver ali facilmente que uma função de mais de 7 linhas já está um pouquinho grande. Uma classe é diferente, porque cada classe trata de um assunto diferente, então um assunto pode ser mais complexo que o outro. Então vamos lá. Uma classe pequena é uma classe com uma única responsabilidade e apenas um motivo para ser alterada. E só para lembrar o que é esse motivo para ser alterada, eu tenho um exemplo aqui em outro slide, eu vou para ele. Eu tenho essa classe aqui, OrderProcessor, e aqui eu tenho dois métodos públicos, o process_xml e o process normal, que vai processar o pedido para a gente. Esse process_xml, ele está gerando um motivo a mais para minha classe ser alterada, porque, por exemplo, eu não quero mais XML, o que pode acontecer, agora eu quero PDF. Então essa classe já está com outro motivo para ser alterada, que é a questão de formatação do pedido. Além de processar o pedido, ela está sendo responsável por formatar um pedido para algum formato específico. E esse é um motivo a mais para essa classe precisar ser alterada se algum desses requisitos mudarem. Então vamos voltar ali. Então uma classe pequena é uma classe com apenas uma responsabilidade e um motivo para ser alterada. E qual que é o problema das classes grandes? É difícil de entender o papel principal de uma classe grande que possui diversas responsabilidades, porque você achar uma coisa ali mais significativa no meio do monte de código que tem numa classe grande para definir o papel principal dela é uma tarefa difícil, se não impossível. Dar um nome significativo também, dentre as diversas responsabilidades de uma classe grande. Você encontrar a principal ali que se sobressai das outras no meio do código é uma tarefa difícil e você precisa disso para dar um nome significativo para essa classe. Da manutenção também, geralmente o código de uma classe grande, ele tem certos acoplamentos ali, em partes, muitos deles inconvenientes. Então, dar manutenção sem quebrar nada que já está funcionando pode ser uma tarefa difícil, assim como adicionar novas funcionalidades numa classe grande, sem quebrar nenhuma outra existente, pode ser uma tarefa difícil também. Então, o que a gente pode fazer com as classes grandes? Uma classe grande pode ser dividida em diversas classes pequenas e cada uma dessas classes vai ter apenas uma responsabilidade. Isso, querendo ou não, é uma refatoração, então ali você vai precisar ter testes unitários por trás dessa classe aí, cobrindo as funcionalidades dela, para você poder extrair outra classe de dentro dela. O que na maioria das vezes não é o caso, geralmente essas classes grandes não têm testes unitários cobrindo elas. Então, vale a pena colocar na balança nesse caso se vale a pena você desenvolver esses testes unitários ou utilizar alguma ferramenta que cria testes para você. Vale a pena colocar na balança porque geralmente criar testes unitários assim para uma classe que já está grande, com diversas responsabilidades, não é uma tarefa fácil. Mas assumindo do ponto que você tenha testes ali, então você pode extrair classes dessa sua classe maior tranquilamente. E aqui eu tenho um exemplo da gente dividir uma classe com algumas responsabilidades em pequenas classes com apenas uma responsabilidade. Aqui a gente tem, como a gente já viu, esses dois métodos públicos principais, um que transforma o pedido para XML e outro que só processa o pedido. E aqui eu tenho alguns métodos privados que falam sobre assuntos diferentes. Por exemplo, eu tenho esse Calculate Tax per Kilogram, calcula a taxa ali por quilograma dos itens do pedido, para a gente conseguir calcular o frete. A gente tem esse Calculate Total Price, calcula o preço total, esse Get Discount, Calculate Discount, Calculate Base Price e esse Get Total Kilograms. Alguns métodos privados estão relacionados com outros, por exemplo, esse Get Total Kilograms está relacionado com esse Calculate Tax per Kilogram
Então, eu poderia extrair esse comportamento, essa responsabilidade para uma classe separada. Isso que eu fiz aqui no exemplo da direita. Agora eu tenho novas classes aqui, uma que calcula o base price, outra que calcula o desconto, outra calcula o frete, outra calcula o preço total. E agora eu tenho essa aqui, eu chamei ela de Order Formatter, que agora ela é responsável por formatar um pedido. Então eu tenho um método format to XML, que antes estava aqui na nossa Order Processor. Então eu movi ele para essa classe aqui, e eu tenho essa funcionalidade separada da minha classe que faz o processamento do pedido ali. Essa classe existe, essa Order Processor. Eu só omiti aqui as variáveis de instância e as implementações, os métodos, para a gente focar somente nos papéis aqui dessa classe. Mas a gente vai refatorar essa classe na mão na próxima aula. Aí eu mostro tudo que eu fiz e como que eu fui realizando essas extrações de classe. Aí você pode se fazer a seguinte pergunta: se eu ficar quebrando minhas classes grandes em diversas classes pequenas, eu vou ter bastante classes e eu vou ter que ficar procurando funcionalidade, ficar navegando entre classes para achar uma funcionalidade. Sim, é um fato, mas se você tiver muitas classes pequenas, no lugar de poucas classes grandes, eu vou até passar o slide aqui. Poucas classes grandes, geralmente essas classes grandes têm pouca organização ali dentro dela e elas não são tão expressivas quanto poderiam ser se fossem classes pequenas. Então aqui eu estou representando aqui uma classe grande com diversas responsabilidades. Geralmente essas classes ficam bastante bagunçadas, com funções grandes. E aqui a gente pode refatorar essas classes para a gente conseguir dividir mais as responsabilidades. E com cada responsabilidade na sua devida classe, a gente consegue aprender até mais sobre o domínio do nosso problema ali, sobre a regra de negócio, porque eu consigo colocar mais expressividade nessas classes, fazer métodos menores, e assim eu melhoro a qualidade do meu código. Então, há duas opções, a gente vai seguir essa segunda aqui, que é de ter muitas classes pequenas.